A gente fala agora sobre o apagão cibernético global que ainda causa transtornos em várias partes do mundo. E para os especialistas com quem eu conversei ontem, essa falha que afetou empresas e cancelou milhares de voos e também cancelou outros tipos de serviços ao redor do mundo poderia sim ter sido evitada. Vamos acompanhar. O transtorno em todo o mundo foi causado por uma falha em uma das atualizações de um produto da empresa norte-americana CrowdStrike, chamado Falcon. Ele é uma plataforma de segurança usada para detectar possíveis invasões hackers e um dos clientes é justamente a Microsoft. O Falcon é um dispositivo de endpoint, ou seja, dispositivo que está na ponta de uma empresa e é usado pelos usuários finais. Alguns exemplos de aparelho que usam essa plataforma são terminais de check-in de aeroportos, totens e computadores. O especialista em segurança cibernética Jefferson Dadário explica como isso se deu na prática. E essa solução dessa fabricante, CrowdStrike, o chamado Falcon, ele teve aí esse problema de atualização. Como ele é um produto usado para proteger a ponta, esse endpoint, foi percebido justamente como foi uma falha, afetou bastante, isso chega muito no usuário. Em uma postagem no X, o CEO da CrowdStrike, George Kurtz, informou que o incidente não foi um ataque hacker. Ele afirmou que os clientes permanecem protegidos, que a empresa compreende a gravidade da situação e lamenta o transtorno e a perturbação. Kurtz declarou ainda que o problema na atualização foi identificado, isolado e uma correção foi instalada. Os efeitos desse apagão cibernético foram sentidos em diversos países. Nos Estados Unidos, companhias aéreas como American Airlines, United e Delta, que são as principais do país, paralisaram todos os voos. No aeroporto de Singapura, um dos maiores do mundo, diversas companhias aéreas fizeram o check-in de forma manual. O mesmo aconteceu em Hong Kong. No entanto, a autoridade aeroportuária de Hong Kong informou que os voos não foram afetados. Na Austrália, a rede estatal ABC teve a programação totalmente paralisada e a Sky News Australia ficou parcialmente fora do ar. No Reino Unido, o serviço de trem foi afetado. Sistemas de computadores do Serviço Público de Saúde caíram, como o de agendamento de consultas e o de farmácias. Aqui no Brasil, o aeroporto de Viracopos afirmou que o apagão afetou o sistema da Azul Linhas Aéreas, que opera a maior parte dos voos no terminal. Outros aeroportos e companhias disseram que não enfrentaram intercorrências significativas. Além disso, alguns bancos apresentaram problemas nos aplicativos. A Febraban confirmou a falha. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, alguns sistemas de instituições financeiras foram afetados temporariamente em diferentes escalas por essa falha. Segundo a instituição, no entanto, não houve nada que comprometesse de forma relevante a prestação de serviços. Já o Banco Central do Brasil informou que os sistemas operacionais estavam funcionando normalmente. O vice-presidente da Abranet, a Associação Brasileira da Internet, Gesaías Arruda, explicou por que o Brasil não foi tão afetado quanto outros países. Essa ferramenta, o CrowdStrike, é uma das melhores ferramentas do mundo para o que ela faz, que é bloqueio de ataques cibernéticos. E ela também tem um custo de uso alto. Então, assim, os países da Europa e dos Estados Unidos já estão lá na frente utilizando essa ferramenta. No Brasil é uma ferramenta que tem sido difundida nos últimos 3 anos e o uso tem sido aumentado durante esse período. É uma ferramenta que, se comparado com versões anteriores similares, se eu for comparar com uma versão de antivírus anterior, uma ferramenta que tem um custo pelo menos 10 vezes maior, mas uma acuracidade muito melhor. O especialista em segurança cibernética Jefferson Dadário afirmou que o problema poderia ter sido evitado. Pode ser evitado? Sim. Aí depende realmente, acho que a empresa agora vai ter que fazer uma lição aprendida, ver como ela pode evitar esse tipo de incidente novamente, mas fica o lembrete, né? Essas grandes empresas que estão em vários negócios digitais mundo afora,
é isso, né? O impacto é de acordo com o porte e com a quantidade de usuários que elas têm. No caso aí, infelizmente, uma grande companhia, né, que afetou outra grande companhia e vários clientes muito grandes que estão envolvidos na infraestrutura crítica dos países, né? As ações da empresa CrowdStrike chegaram a cair cerca de 15% nesta sexta-feira, depois das primeiras notícias sobre as falhas. No entanto, os especialistas avaliam que a resposta dada pela empresa foi satisfatória, uma vez que ela assumiu o problema rapidamente. O índice Bovespa caiu, o dólar subiu depois do anúncio de contingenciamento do orçamento e também da falha cibernética global. Repórter André Anelli. O mercado financeiro do Brasil resistiu, mesmo nesse dia de resultados negativos pelo mundo todo, por conta do apagão cibernético. O Ibovespa, principal índice da B3, encerrou em estabilidade com ligeira queda de 0,03% aos 127.616 pontos. O dólar terminou o dia cotado a R$ 5,60, leve alta de 0,3%. Os números do Brasil, que são melhores do que a média dos principais mercados do mundo, foram impactados pelo anúncio da contenção de 15 bilhões de reais no orçamento federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a maior parte da contenção, cerca de 11 bilhões de reais, devem ser bloqueados por causa do excesso de despesas. Já o restante da contenção, quase 4 bilhões de reais, devem ser como forma de bloqueio devido à queda da arrecadação provocada por questões como o impasse envolvendo a compensação da desoneração da folha de pagamento. O governo federal tem buscado conter gastos para ficar dentro da meta estipulada pelo arcabouço fiscal em 2024, que é um intervalo de 0,25% do PIB para mais ou para menos o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O movimento é uma tentativa de reafirmar ao mercado financeiro o comprometimento do governo federal com a responsabilidade fiscal, justamente de forma a conter fenômenos como a disparada do dólar observada no início do mês. De Brasília, André Anelli. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais então sobre esse apagão global. Para isso, convidamos para conversar com vocês o especialista em tecnologia, Reinaldo Boesso. Reinaldo, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Reinaldo, o que esse apagão nos ensina? Essa conectividade absoluta, muitas empresas globais usando o mesmo sistema, estão sujeitas a um problema que atinge uma, derruba todas? Rafael, sem dúvida, a globalização agora com a tecnologia nos ensina que qualquer coisa que nós fazemos, não importa em que lugar do país, o efeito é em cadeia, né? O efeito é em cascata. Aconteceu um problema nessa ferramenta, no CrowdStrike, que a Microsoft usa, e aqui no Brasil a gente usa muito a Microsoft, no Windows, as máquinas, mas usa muito para hospedar aplicativo, hospedar página, e aí todos nós fomos impactados porque essa ferramenta falhou, a Microsoft falhou, e aí como eles são hoje responsáveis por hospedar a maioria dos sites, aplicativos, páginas aqui do Brasil, a gente acabou sendo impactado também por isso, né? Uhum. E Reinaldo, em relação esses problemas que foram causados, vai demorar então, algum tempo para tudo se restabelecer e entrar ali na ordem como era antes dessa falha? A tendência é que não, né? Ontem já a maioria das aplicações, a maioria dos sistemas, como hoje muita coisa online, atualização automática, a tendência é que a maioria das coisas já foram resolvidas, né? Tem algumas atualizações manuais ainda que estão sendo feitas, mas isso realmente, ao longo do dia de hoje, deve ser resolvido. O grande problema, o grande impacto, são com o acúmulo de coisas que não foram feitas. Então, quantos voos não partiram, né, no mundo, né? Então, agora você tem um trabalho para regularizar todos esses voos, vendas, filas de acesso, todo transtorno que essa parada, que foi um tempo grande, causou, agora para você colocar todos esses serviços em ordem,
vai demorar aí, eu acredito, uma semana, uns 3, 4 dias aí para colocar tudo isso em ordem, para realmente a gente voltar à situação que era antes. Então isso aí é o que vai mais demandar tempo para a gente agora. Reinaldo, a Luana Tavares quer te fazer uma pergunta também. Luana. Bom dia, Reinaldo. Eu queria entender um pouco a sua visão em relação às causas desse problema e quais seriam os caminhos para que a gente tivesse uma segurança um pouco maior em relação a esse efeito dominó que você bem disse. Eu acho que é a principal preocupação de todos, como que a gente descentraliza um pouco mais essa dominância que existe, que foi, obviamente, ocasionada por um crescimento acelerado e provavelmente acentuado com a pandemia, com o efeito da digitalização exponencial que aconteceu. Como é que a gente sai disso? Como é que a gente não passa mais por esse tipo de problema? Porque realmente todo mundo ficou muito assustado. Luana, sua pergunta é muito boa e ela é muito difícil, né? Agora tudo está na internet, todos os aplicativos, sistemas, nós estamos aqui na internet. E hoje tem no mundo duas grandes marcas, duas grandes empresas que concentram quase que 90% de toda a internet, toda o tráfego, toda a hospedagem de dados, né? Que é a Amazon, com a AWS, e a Microsoft, que aconteceu o problema com a Azure, né? Então, dificilmente, se eles ocorrerem um problema, nós seremos impactados. Então, mesmo a Amazon não tendo nenhum tipo de problema, ela está de olho no que aconteceu com a Microsoft ontem, para não correr o mesmo risco, porque aí a gente tem um impacto global praticamente de quase 100% da população, né? Não tem muito para onde fugir, porque hoje a gente usa esse serviço de hospedagem, ele é comum, ele é estável, ele funciona, a gente usa há bastante tempo aí, já vê que está funcionando bem, mas hoje realmente nós estamos centralizados em duas grandes empresas. Esse é o grande problema que a gente tem, né? A pergunta que fica aqui é como isso poderia ter sido evitado pelas empresas. Então, hoje você tem muita ferramenta para fazer testes, para garantir que quando for fazer uma atualização de software, você não corra esse risco, né? Então, esse é o primeiro ponto. Por que os testes não foram feitos corretamente? Por que a gente atualizou um software que ocorreu esse problema e aí gerou esse efeito em cascata, esse problema global, né? Esse é o primeiro ponto. E a segunda pergunta que fica é por que demoramos tanto para responder, né? Nós começamos na quinta-feira, por volta das 8 da noite, a ter o problema grave, aí começar a cair tudo, e foi começar a resolver 3, 4 horas da manhã. Hoje a gente tem tecnologia de redundância, que quando um servidor ou com alguns servidores tem problema, outros começam a responder no lugar, é como se fosse uma contingência, e isso não foi muito rápido, né? Então, esses dois pontos que precisam ser respondidos agora, depois que tudo isso se estabilize, a gente precisa entender por que essas duas coisas não aconteceram, né? Com certeza vão mudar protocolo de teste, vão mudar a forma de como estão atualizando o software, porque esse efeito em cascata, no mundo globalizado que nós estamos hoje, dificilmente vai mudar. Hoje nós estamos concentrados em duas grandes empresas e dificilmente isso vai mudar. Você pode criar uma terceira empresa que hospede os sites, aplicativos também, vire um concorrente dessas duas, mas mesmo assim você vai sempre ficar centralizado em poucas empresas que oferecem esse serviço para o mundo todo. Cássio? Reinaldo, a partir dessa última ponderação sua, inclusive, apesar da tragicidade do apagão, aqui no Brasil nós sentimos pouco os efeitos deste. Por quê? Basicamente, por dois motivos, né? Primeiro, não é difundido essa ferramenta ainda no Brasil. A CrowdStrike é uma ferramenta de custo elevado. Ela não é muito ainda utilizada, a gente começou a utilizar nos últimos anos, é uma ferramenta muito boa, tem uma boa referência no mercado mundial, foi uma falha humana aí, né, pelo que a gente apurou na atualização. Então, o primeiro motivo é o custo elevado dela ela não tem uma representatividade grande aqui no Brasil, então ela tem poucos clientes, ela praticamente não tem um mercado aqui no Brasil ainda difundido, né? Diferente da Europa. A Europa usa muito essa ferramenta, né? E o outro motivo, o segundo motivo é que aqui no Brasil se usa muito a Amazon também. A Microsoft tem muita força, mas a Amazon aqui no Brasil detém a maior parte dos aplicativos, dos serviços de internet. A maioria das ferramentas
hospedam seu serviço na Amazon, que não teve nenhum tipo de problema, não foi impactada por essa atualização de software. Eles não usam essa ferramenta de segurança e aí eles não foram impactados. Só quem usa serviços da Microsoft, só quem usa os servidores, né, que é o Azure, que é o produto da Microsoft desse serviço, que foram realmente impactados aqui no Brasil. E por conta desses dois motivos aí, é que aqui no Brasil a gente ainda teve um dia um pouco mais tranquilo, apesar de nós termos aí relatos de muitas empresas, e-commerce, o próprio Bradesco ficou fora do ar. Então você viu que teve algumas plataformas que ficaram fora do ar porque usam as ferramentas. Muito bem, nós conversamos com o especialista em tecnologia, Reinaldo Boesso. Reinaldo, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, bom dia a todos.